Fala galera, Cliffs na área, e hoje eu vou estar demonstrando para você todo o meu processo de criação nesse pôster incrível que eu criei do Flamengo, que vai estar passando aí para você, beleza? E vou demonstrar todo o meu processo de criação para criar esse pôster, desde o momento de ornamentação de todo o pôster até a escolha de arte, etc. E eu vou comentando todo o processo que eu gravei para vocês. Claro que demorou um pouco para eu criar essa arte, então o que eu fiz foi acelerar o vídeo, galera, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Lembrando que o nosso curso está para sair no final desse ano, no Natal, galera. E outra coisa, outro aviso, para terminar a gente ir pro vídeo. Eu gostaria de lembrar para vocês que eu estou analisando marcas e designers de vocês, beleza? Então, não se esqueçam de ir lá no Instagram e falar comigo se vocês têm algum design, alguma coisa que vocês querem que eu dê uma análise, algum toque que vocês não estão conseguindo sair, beleza? Vai ser muito legal a gente poder trazer isso de novo no canal e eu poder estar ensinando vocês diretamente nas ideias e nos designs de vocês, beleza? Um beijão do Cliffs, tamo junto! Bem, galera, vou começar aqui, né, o vídeo. Eu comecei escolhendo a arte da Libertadores, claro que a gente tá aqui na final da Libertadores, e a ideia era trazer uma ideia que eu tive, uma montagem que é como se fosse o Bruno Henrique olhando pra taça e ela assim de longe, meio que ele almejando a taça, né? Alguma coisa assim. Então resolvi trazer meus jogadores favoritos para pro cartaz. E de começo eu não queria trazer tantos players, mas aí eu vi que, cara, não faria sentido eu não trazer o Felipe Luiz, que é o técnico, e achei que ficou muito espaço em branco, então eu acabei tendo que trazer mais jogadores. Eu fui trabalhando esse background e fui procurando, né? Primeiro eu fui atrás do estado de Lima, procurei algumas imagens de Lima. Aí eu adicionei um gradiente em preto e branco pra gente ter uma ornamentação de contraste. Isso é muito importante, eu gosto de começar sempre assim. Aí eu parti pro Felipe Luiz, né? O legal de você adicionar esse gradiente de preto e branco, ou até mesmo transformar tudo desaturar tudo, é que você tem mais controle desse contraste, né, galera? Essas linhas que eu tô mostrando aqui também pra vocês, estão dividindo o design, é mais pra gente ter a ideia da margem de corte ali do Instagram. Um pouco mais que isso ele corta, então eu gosto de deixar essas linhas. Aí eu fui atrás de uma imagem do Pulgar, eu não achei uma imagem dele lá no Footrender, que é um site bem legal para vocês irem atrás, só que eles focam muito em foto de jogador estrangeiro, então muito complicado. Aí foi uma tentativa falha que eu tentei, não tão falha, que eu tentei com a Magic Wand Tool tirar ali o céu ali do design, e aí eu tive essa ideia de botar as montanhas de Lima, porque eu vi que o estádio tinha fotos do estádio que tinha essa montanha lá atrás. Eu achei bem legal trazer isso. Então eu peguei e fui mascarando aos poucos e tal. Só que não tava ficando tão legal, porque a taça ali atrás, ela tinha essas letras. Volta, 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 você, sei lá. E aí eu teria que tirar isso. E ao mesmo tempo que isso tava me incomodando, essas nuvens aí do céu também eram um problema. Então a ideia que eu tive foi adicionar uma brush com branco e setar para screen para botar uma iluminação ali na taça como se ela fosse um sol vindo ali do final das montanhas. E aí eu fui trabalhando isso aos poucos. Aí sou eu dando um pouco de zoom nesse background, que eu achei que essa foto, inclusive, que eu tava usando, ela tava muito ruim, né? Ela tava com uma qualidade muito ruim, então eu acabei trocando. Aí sou eu tentando melhorar ela com curves. Isso aí foi uma tentativa, foi uma escolha. Eu fui modificando. E aí a ideia principal sempre tava a mesma.
aproveitar a taça e fazer dela como se fosse um sol vindo, né? Então aí eu continuo mascarando, continuo. Vocês conseguem perceber que o processo de criação é meio árduo, né, galera? Aí fui pro processo de retirar essas palavras que tinham na taça e ir retirando. Aí eu retirei mais um pouco do background da montanha. E eu tive que fazer isso de uma forma complicada, porque o seguinte, eu acabei duplicando essa taça e mascarando ela aos poucos. Por que eu fiz isso? Porque eu gostaria de trazer um pouco do background dela, que tem esses sparkles, essas coisas. Eu quis trazer ela um pouco sem ter que precisar de trazer uma textura em cima de sparkles. Então eu fui aos poucos bem perto da taça e retirando tudo que eu queria, bem de leve. Aí quando eu consegui toda a taça, aí eu consegui usar os sparkles e utilizei o Blend Mode para deixar só os sparkles e conseguir tirar essas letras. Vocês conseguem perceber? Olha lá. Eu consegui tirar as letras utilizando o Blend Mode ali da própria imagem, sendo que eu dupliquei a taça, né? A de cima eu deixei ela apenas com o coisa. Aí eu comecei a testar alguns gradientes que eu já iria usar no futuro, né? Para trazer o vermelho do Flamengo, claro. De primeira, eu tive uma ideia de pintar as camisas em vermelho e depois trabalhar o pôster em toda outra cor, mas não achei que ficou legal e eu gastei um bom tempo pintando as camisas dos jogadores uma por uma, sem pintar a pele deles. Então, cara, isso me demandou um pouquinho de tempo, porque eu fiquei realmente num trabalho árduo aí de pintar, porque eu achei que ficaria legal, até porque quando eu olhei pro ombro do Felipe Luiz, como ele tinha uma luzinha aqui no ombro dele, ficou legal. E aí eu falei, cara, talvez se eu trabalhar isso na imagem toda, vai ficar maneiro. Mas não ficou, porque algumas partes em branco da camisa ele tava pintando de vermelho, eu teria que tirar também, trabalhar de uma forma diferente. Mesma coisa com alguns patrocínios. E aí começou também dar problema com a iluminação e o cabelo dos jogadores. E aí eu não tava gostando, não tava ficando legal. Claro que eu tô usando a Hard Brush para ficar um processo mais rápido de pintura. Eu poderia ter testado com a Soft Brush, mas não gostei da ideia. Tentei partir para os Blend Modes e também zero. Mas vocês conseguem perceber que eu tô utilizando esse gradiente em cima do gradiente de contraste, que seria o que eu vi preto e branco, né? Eu acabei não gostando, galera. Não ficou legal. Eu continuo aí tentando fazer valer o esforço, né? Mas eu quis trazer esse vídeo exatamente para isso, galera. Porque assim, nem sempre o processo e esses posts que a gente vê de um artista, o processo às vezes não é tipo rápido. Ele não vai lá e criar e de cara ele vai tirar algo bom. Eu demorei mais ou menos 1 horinha para fazer esse pôster do Flamengo da final. E vocês aqui nesse vídeo, claro que eu dei uma acelerada, a gente não deve demorar tudo isso, né? Mas esse vídeo aí deve estar até em 4x. Mas para vocês verem que o processo de criação não é rápido, galera, não é rápido. Demora tempo, às vezes eu gosto de dizer isso, que é tentativa e erro, porque às vezes a gente tem uma ideia, não sai legal, beleza? Até que ficou ok pintar a camisa deles, até que ficou maneirinho, mas acabou que eu resolvi ir para outra ideia. Aí eu comecei a ter a ideia de adicionar um brilho atrás deles, né? Para todos eles ficarem brilhando e tal, mas isso aí foi mais uma ideia falha, porque foi aí que eu cometi um erro drástico na montagem de pôster, que depois eu percebi. Que seria, cara, se a luz tá vindo da taça lá em cima, por que o Arrascaeta tá com um brilho atrás dele, né? Não faz sentido. O brilho tem que estar focado ali um pouco nas costas dele e não nele como um todo. Muito, muito parecido com o brilho que tá no rosto do Bruno Henrique, que vai estar nas costas do Pulgar, que vai estar nas costas do Jorginho e vai estar um pouquinho ali no Felipe Luiz, porque se você
pensar um pouco, ele tá ali atrás de todos os jogadores, né? E aí não faz sentido, né? Eu tentei ainda pintar aí, tá vendo? Eu tentei ainda pintar um pouco de vermelho pra trazer um brilho em vermelho, não ficou legal. Aí eu passei pra Soft Brush também não ficou legal. Enfim, essa é uma parte que eu vou desistir dessa parte do design e vou pra outro lado, né? Aqui a gente tá vendo que não tá ficando legal e eu fui tentando fazer isso dar certo, né? Mas não ficou maneiro. Aí eu tentei adicionar um brilho em vermelho ali atrás pra ver, né? Enfim, não ficou legal. Eu vou partir também para um processo que eu vou tentar mascarar o Arrascaeta ali embaixo, que vocês vão perceber que ali embaixo do Arrascaeta tá todo bugado. E pra gente fazer esse processo, né, a gente não mascara diretamente, porque se a gente mascarar diretamente, ele vai fazer esse erro ali embaixo. Então, o ideal pra gente fazer esse processo é que a gente bote todos os efeitos na camada de baixo. Show de bola. Aí eu tô tentando criar aí uma máscara com um gradiente, que também é possível. Mas vocês vão perceber que a gente bota os efeitos na camada de baixo e a gente bota eles no grupo, e no grupo a gente mascara. Que a ideia é desta forma que a gente consegue mascarar, tá vendo? Presta atenção no que a gente vai fazer agora. Olha lá, eu vou botar o efeito, vou tirar o efeito do grupo, e no grupo a gente retira, né? Olha lá. E a gente consegue trazer de novo esse escuro embaixo da Arrascaeta e manter o brilho atrás dele e o brilho dentro dele, não ter aquela mascarada que fica bugada, né? Como tá ali no Felipe Luiz, olha lá, tá vendo? É dessa forma que a gente consegue passar por cima, né, dos efeitos colocados na máscara, na layer, né? Galera, aqui eu já começo a ter essa noção um pouco mais dessa questão do brilho. Então vocês percebem que eu já estou retirando todas as camadas de brilho. Eu adicionei uma camada vazia e pintei ela com a brush ali em branco. Eu fui tentar trazer esse brilho aí pra galera, né? Tanto pro Jorginho, tanto pro Pulgar, que eles estão de costas, e também um pouco no rosto do Bruno Henrique, né? Então eu fui criando essa parte aí, parte a parte, né? Acabou que ficou um pouco forte, então eu fui por tentativa e erro ali, fui tirando, fui botando e fui acertando aos poucos da onde que eu queria que esse brilho viesse, né? Eu criei uma máscara de recorte no próprio brilho, para eu ir tirando um pouco o brilho da montanha, né? E aí eu parti agora, vou mexer ali, olha lá, eu vou começar a mexer agora na máscara de recorte. Eu parti agora para botar ali atrás dos montes um background de espaço, né, que eu quis trazer. Mas não ficou legal esse background de espaço. Ele me deu uma ideia, um feeling de que tem mais fundo ali em branco, então eu parti por uma ideia de botar um céu mesmo. Mas não um céu qualquer, né? Eu queria um céu meio pro horizonte ali. Então eu botei Horizon Clouds e aí eu achei esse perfeito aí. Galera, esse background encaixou como luva. Vocês vão perceber, olha que lindo. Ele deu outro toque pro design, só essas nuvens aí já deu outro toque. Esse toque de horizonte com final de tarde, né? Aí eu percebi que o background não tava encaixando muito no tamanho do Canva. Acertei, parti de novo. E agora eu vou começar com a minha técnica de trazer mais contraste, né? Que eu duplico o jogador, boto uma parte do jogador em multiply e a outra parte em screen, boto uma camada de recorte e nessa camada de multiply a gente vai pintar em toda a parte que tá escura do jogador. Já a parte de screen a gente vai pintar na parte que a gente quer clara. Eu dividi isso em grupos, fui fazendo isso para cada jogador, para trazer contraste, para trazer ideia do pôster, porque eu queria que em áreas que não tivesse luz, fosse mais contrastada. Então aí mesmo no Jorginho vocês vão ver que eu vou pintar literalmente todas as partes que não tem luz, e vou pintar em screen todas as partes que tem. Essa parte do braço aí dele, eu demorei um tempo, mas vocês vão perceber depois que eu ainda botei o Samuel Lino ali embaixo, então
Acabou que eu gastei um pouco de tempo nessa parte aí. Vou fazer o mesmo com o Pulgar, porque o Pulgar, mesma coisa com o Bruno Henrique, né? Toda a parte da frente dele estaria escura, né? Por causa da luz, né? E toda a parte da frente dele estaria das costas, né? Aqui teria que ter uma luz bem focada, porque, né? A luz da taça, aqui é o nosso sol, estaria bem incisiva nele, né? Então eu quis trazer um pouquinho, claro que sem tirar alguns locais de ponto de luz, que não tem como a gente fazer isso, mesma coisa que eu vou fazer aí pro Arrascaeta lá, tá vendo? Cara, esse processo que a gente tá fazendo de usar o Multiply para trazer um contraste também, ele pode ser utilizado e feito também com o Brightness and Contrast, beleza? E essa ideia de trazer o Brightness and Contrast para a imagem vai ser a mesma ideia de você duplicar o jogador e botar ele em Multiply Screen, né? Porque você vai botar um contraste alto, ou você vai diminuir o brilho, ou vai aumentar o brilho e vai fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa para o Felipe Luiz, né? Lá, eu vou tirar um pouco do brilho dele, até porque ele tem alguns lugares também para realçar. É engraçado que teve uma hora ali que eu pintei a orelha dele, né? Aí não ficou legal, aí eu retirei. Bem, aí eu vou estar voltando, e aí foi quando eu comecei a botar o gradiente no Canva inteiro, e não só nas camisas dos jogadores, né? Tive que trabalhar um pouco isso, porque eu não estava gostando da forma que estava ficando. Pra mim tava chapando muito a imagem, tava estranho, então eu testei vários gradientes até chegar nesse daí que foi o que eu mais gostei. Só que eu tive que trabalhar um pouco nele. Por que, galera, eu tive que trabalhar um pouco nele? Porque ele tava estourando muito os meus brilhos, né? Aí foi uma tentativa falha também minha de trazer... Eu vi essa imagem quando o Flamengo eliminou o Racing, desse urubu levando o escudo do Racing, eu pensei, cara, vou botar isso aí na taça. E aí eu fiquei um bom tempo também nessa de recortar a mão do urubu, mas acabou que não ficou legal. Esse escudo do Racing tinha um formato bem diferente da taça, e a mão tava muito grande pra taça, e na hora que eu consegui pôr só a mão do urubu 100% na taça, eu vi que ficaria estranho. E aí eu teria que ter algo diferente, né? Eu vou tentar recortar isso de várias formas, porque eu não estava entendendo muito ao certo como estava funcionando essa mão do urubu. Depois eu parti... Vamos ver aqui. Depois eu parti... O que eu fiz, né? Para recortar essa mão do urubu, né? Eu tive que botar ela separada Aí, tá vendo? Eu tive que transformar ela em objeto inteligente, botar ela separada e mascarar ela separadamente, porque aquele black and white ele não tava me ajudando. Eu não tava tendo uma noção muito certa do que era a mão do urubu, o que era o escudo. Mas aí, praticamente aí eu percebi que não daria certo. Aí, não daria certo. Ela não tava encaixando, eu tentei dar uma deformada ali, eu teria que mexer em perspectiva e achei que não fez muito sentido com a imagem, né? Então eu retirei ela, e aí agora eu vou partir para acertar esse Gradient Map, beleza? Eu fui ainda melhorar ele com Color Lookup, aí eu percebi que ali embaixo o Canva não estava mascarado, eu teria que vir com Soft Brush, né? E deixar um pouco mais ornado. Após isso, galera, eu ainda comecei a perceber que ali embaixo do Jorginho tinha um espaço em branco, né? Eu tentei mover os jogadores pro lado, mas não ia fazer sentido, porque a taça tá lá em cima, e ela é o principal, né? Eu quero que você comece a olhar de baixo para cima. Aí eu utilizei o Hue Saturation para melhorar a questão do gradiente, tá vendo? Eu pintei e depois eu adicionei o gradiente em preto e vermelho. Então, olha que legal. Eu utilizei o Hue Saturation para pintar em vermelho, depois o gradiente e depois um Color Lookup. Aí, galera, eu tive uma ideia, é o seguinte. Sabe aquele urubu do Flamengo que é a história do Flamengo, que voa no Maracanã, foi solto no Maracanã? Eu pensei, cara, eu vou levar ele lá pra cima da taça. Lá no cantinho. E só ele quietinho, só ele parado, sem efeito nenhum, já tava legal. Mas eu fiz a mesma coisa que eu fiz pros jogadores, eu fiz pra ele. De adicionar um brilho, de adicionar um contraste nele. Então o que eu fiz foi o seguinte.
Eu dei uma olhada que ele tava um pouco mal recortado. Eu tentei fazer com a Soft Brush, né, mas não ficou legal. Então eu resolvi selecionar ele, a camada de recorte, fui em Filter em contração, né, que ele pega a camada selecionada e contrai. E aí eu consegui tirar essa linha vermelha que estava em volta dele, né. Aí eu vou começar a pintar. Eu utilizei até uma brush em branco. E aí fui tirando um pouco das penas dele que tinha uma parte amarelada. Olha lá. E aí, agora era só adicionar o contraste nele, né? Beleza? E aí eu fiz isso exatamente como vocês já estão carecas de saber. Cara, muito legal. Esse pôster foi muito, muito, muito divertido de fazer, até porque em sábado agora a gente tem a final. Então, aí o processo final foi apenas adicionar a textura de scan, que foi o ponto do bolo, né? O ponto do bolo, a cereja do bolo, né? E aí eu fui atrás em todos os pacotes de texturas que eu tenho aí no meu computador. Mas antes disso eu percebi naquele espaço em branco ali embaixo, né, galera, que eu tive que modificá-lo, né? E aí isso aí foi um pouco complicado, porque algumas imagens do Samuel Lino tinham uns brilhos aonde eu não queria que tivesse. Por exemplo, essa daí, quando eu joguei ela lá pra baixo, ela tinha uns brilhos estranhos, né? E ele não tava ornando muito bem, né? Eu tive que diminuir ele. Não tava legal, eu não tava gostando dessa imagem. Como sempre, eu tento melhorar a imagem antes de partir para outra, que a gente sabe ainda que ir atrás de imagem de alta qualidade é um saco, galera, é um saco. Então a ideia mesmo é a gente tentar extrair o máximo da imagem antes de trocar ela. Mas essa imagem aí não tava legal, galera, não tava legal. E aí foi quando eu comecei a partir para outras. Eu vou até esperar aí, olha lá. Eu vou pintar mais um pouco, eu vou acelerar até um pouquinho o vídeo. Eu fui partir para outras imagens, olha lá. E aí foi quando eu achei essa daí. Eu induzi a mesma imagem ali pra botar ali embaixo, aí eu percebi que era a mesma imagem. Fiquei, caraca, onde é que eu botei a imagem? Aí eu vi. Eu tô removendo o background da forma mais tranquila, e aí vi essa imagem aí, e essa imagem achei que ornou bem mais do que a primeira, né? Porque ela tinha um pouco mais de contraste na imagem. E achei que ela ficou legal, né? Mas vocês vão ver que não foi ela que eu escolhi, né? Eu até fui olhar aqui o pôster de novo, mas vocês vão ver que não foi ela que escolhi. Por que eu não escolhi ela, apesar de eu ter gostado muito? Primeiro que ele tinha um brilho ali na orelha que eu teria que mascarar muito pra tirar. E o brilho dele tava vindo desse lado aqui e não do outro. Eu precisava de uma imagem que o brilho viesse um pouquinho de cima, né? Então eu escolhi essa daí, dele correndo de lado, que aí tava perfeito, o brilho tava vindo de lá. Igualzinho. Galera, vocês verem que vocês podem prestar atenção que na hora de a gente criar uma composição, a gente tem que levar a sério essa parte de criar a luz, da onde tá vindo a luz, né? Isso em qualquer arte, até em estampa, né? E aí, galera, praticamente tá pronto. O post tá praticamente pronto. Após isso, eu fui testando os color lookups, né? Que seriam para a gente aumentar algum vermelho e testar alguns tipos de textura. De LUTs, né? Que a gente tem no próprio Photoshop, que eles deixam prontos. Aí eu fico, às vezes eu boto o color lookup, retiro a opacidade para ele trazer um pouco do vermelho, para ele, e também mexo no blend mode, né? Olha lá que legal. E aí, o final mesmo foi eu trabalhando mais as texturas, né? Vocês vão perceber, só essa parte aqui, antes da gente ir para as texturas, né? Que eu tive a ideia de pegar a Taça da Libertadores, pegar só apenas dela, né?
Aqui tem uma taça mundial ali que eu vou tirar. E aí eu vou dar um bevel and emboss pra parecer que tá... Sabe aquele papel chanfrado? Que quando a gente bota uma pressão em cima do papel ele fica meio pra dentro? Eu quis fazer isso, só que com 4 taças, pra trazer bem ali no finalzinho essa ideia. Então eu utilizei o bevel and emboss pra isso, né? Aí eu fui simplesmente escolhendo aonde eu ia botar ela, né? E aí eu botei ela ali no cantinho. Deixa eu só vir aqui de novo. Botei ela ali no cantinho. Galera, e foi praticamente isso. Após isso, eu só adicionei uma textura, né? Eu vou até abrir aqui com vocês. Aí a minha área de trabalho aí com com o Smiley Friends, né? O Senhor Sapo. Vou esperar aqui abrir aqui rapidinho. Pronto. Vocês vão perceber que eu adicionei duas texturas aqui em cima, né? Deixa eu retirar todas as texturas. Olha como a textura faz diferença, né? A gente tem a nossa textura de scan. Depois a gente tem a textura, essa daqui, que tem do Design Syndrome. Que eu botei em overlay, diminuí aqui um pouco a capacidade, adicionei um Levels e um Hue Saturation. E também adicionei uma outra textura minha para adicionar um papel, né? Uma textura de papel nela, de papel cancel. Se vocês derem um zoom aqui, olha lá como legal, quanta textura ele está trazendo para dentro da nossa imagem. E foi esse o pôster final que a gente teve. Beleza, galera? Bem, o vídeo já está um pouquinho grande, espero que vocês tenham gostado. Um beijão do Cliff. Tamo junto. Beleza? A gente vai trazer um pouco mais desses vídeos onde eu vou explicando todo o processo, porque eu vejo que muitos de vocês têm um pouco de dificuldade na hora de criar o processo, e não só vocês sabem fazer, mas você tem dificuldade do processo, né? Bem, é isso, galera. Um beijão e tamo junto.